Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, é poderosa de verdade. Como é que a fé, quando a gente junta ela com a ação, pode se tornar um verdadeiro motor de transformação na vida? Vamos explorar juntos esse caminho. Essa é uma sensação muito comum hoje em dia, não é? A vida parece uma correria sem fim, um bombardeio de informação, um monte de preocupação. E todo esse excesso acaba gerando uma espécie de paralisia. Fica difícil até saber por onde começar a mudar. E isso nos leva à grande pergunta desta nossa reflexão. Se a vontade de mudar é tão grande, por que é tão difícil dar o primeiro passo? O que é que prende tanta gente no mesmo lugar, mesmo querendo tanto avançar? Para a gente entender melhor essa questão, nossa análise vai seguir 6 pontos principais. A gente começa vendo por que essa vida moderna pode nos paralisar. Depois, vamos fundo no conceito de que fé sem obras é morta, na ideia de uma parceria com Deus, no medo de agir, em como a transformação começa de dentro para fora e, no final, qual é o primeiríssimo passo para a mudança. Então vamos lá, começando pela primeira parte, paralisados pela vida moderna. É aqui que a gente vai explorar aquele conflito que rola dentro da gente e que muitas vezes não nos deixa sair do lugar. Essa frase resume tudo, né? É uma verdadeira batalha interna. De um lado, tem um desejo genuíno de mudar. Do outro, o medo do desconhecido, o conforto daquela rotina que já conhecemos, e é exatamente esse cabo de guerra que acaba gerando a inércia. Seguindo em frente, a gente encontra uma solução fundamental para esse impasse. A ideia de que a fé sozinha pode não ser o suficiente. O ponto central está todo aqui, nesta citação de Tiago. A fé sem obras é morta. É uma afirmação curta, direta, mas de uma força tremenda. Ela é a base de toda essa reflexão. Então, o ponto crucial é este. Fé com obras não são duas coisas separadas, mas uma unidade. A fé é a crença que inspira a ação, e a ação é a prova de que a fé existe. Uma, na prática, não tem valor sem a outra. E isso nos leva a uma perspectiva muito interessante, a ideia de uma parceria com Deus. Não se trata de ficar esperando as coisas caírem do céu, mas de colaborar ativamente. A analogia aqui é muito clara. Deus é como o comandante, o técnico, que mostra o caminho, que dá a estratégia. Mas quem tem que entrar em campo, correr, se dedicar e fazer a sua parte no jogo da vida, somos nós. A história de Abraão é um exemplo clássico disso. Ele recebeu um chamado para ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Ele não ficou parado esperando um mapa detalhado, um GPS. Ele agiu com base na fé. E foi essa combinação que o levou a se tornar o pai de uma grande nação. Mas se a fórmula é fé mais ação, o que é que nos impede? Vamos agora falar sobre o que talvez seja o maior obstáculo de todos: o medo de agir. Existem umas barreiras que são muito comuns, que praticamente todo mundo enfrenta. O medo de fracassar, o medo de cometer um erro, o medo da rejeição e, claro, o medo do que os outros vão pensar. Esses medos podem ser paralisantes. Mas a resposta para esse medo todo é muito poderosa. O maior fracasso não é errar, é nem sequer tentar. A inação, essa sim, é a derrota garantida. E a razão para isso é o arrependimento. O arrependimento é descrito como o pior sentimento, porque é a dor de olhar para trás e saber que uma oportunidade foi perdida para sempre. O tempo não volta. E pode acreditar, esse sentimento é muito mais pesado do que qualquer fracasso. Agora, vamos mudar um pouco o foco. A ação, o fazer, é crucial, mas fica claro que a verdadeira transformação, aquela que se sustenta, começa num lugar muito mais profundo, por dentro. Este versículo de Romanos é fundamental. Ele diz para que haja uma transformação pela renovação da mente. Ou seja, antes de mudar as ações, é preciso mudar a forma de pensar, a forma de enxergar o mundo. A analogia da poda que a gente vê aqui é muito poderosa. Quando uma árvore é podada, de fora parece que ela está perdendo algo, que está ficando mais fraca. Mas o resultado real lá na frente é um crescimento muito mais forte, novos frutos, um florescimento. Muitas vezes as dificuldades da vida são essa poda necessária. E chegamos à parte final, a parte mais prática da nossa análise. O primeiro passo para mudar. Como é que a gente sai da teoria e vai para a ação afinal? O processo sugerido é simples e direto. Primeiro, tirar os planos da cabeça e colocar no papel. Segundo, entregar esses planos a Deus em oração. E terceiro, e talvez o mais importante, dar o primeiro passo. Não importa se é um passo pequeno, o essencial é sair da inércia.
E para quem pensa que um passo pequeno não faz diferença, vale a pena lembrar daquela passagem. Deus é especialista em multiplicar o pouco. Assim como alguns pães e peixes alimentaram uma multidão, pequenos atos de fé e esforço podem gerar resultados extraordinários. Para fechar, essa citação serve como um lembrete poderoso da força que vem dessa parceria. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma declaração de capacidade, que não se baseia na própria força, mas na força que vem da fé. E assim, essa nossa análise nos deixa com uma pergunta muito pessoal e direta. Depois de refletir sobre tudo isso, a questão que fica não é mais será que é possível mudar, mas sim qual será o primeiro passo a ser dado.